Oi, gente, muito bom dia. Hoje, feriado, né? 5 de setembro, elevação do Amazonas à categoria de província. Um feriado estadual que pra gente é muito bacana, porque quase que emenda ali com o 7 de setembro. E a gente tem, de fato, uma Semana da Pátria, uma semana cívica, né? A gente comemora a data maior aí do estado, depois a data maior da nossa nação. Muito bom dia para você que acordou cedo, mesmo feriado, e tá aqui com a gente no Manhã no Ar. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. O homem cai de viaduto após ser atropelado. A vítima havia parado no local para ajudar um motorista que estava com o carro em pane mecânica. Bancários fazem ameaça de greve para essa terça-feira. Eles reivindicam aumento salarial e outros benefícios. Polícia Civil faz balanço da operação O Grito dos Inocentes. O trabalho de conscientização começou na última sexta-feira e alerta aí para violência contra mulheres e crianças. A partir de hoje, o Manhã no Ar apresenta a série de reportagens Manaus do Alto. Os 9 candidatos à Prefeitura de Manaus foram convidados para ver de outro ângulo problemas do cotidiano da nossa capital. Direto do RC Cop, eles respondem perguntas sobre infraestrutura, transporte, trânsito e igarapés, entre outros assuntos. Caprichoso elege nova diretoria. Babá Tupinambá vai comandar aí os trabalhos do boi caprichoso pelos próximos 3 anos. E no esporte tem a preparação da seleção brasileira para o jogo de amanhã contra a Colômbia. Sábado teve treino aberto na Arena da Amazônia e 15 mil torcedores fizeram aí a festa por lá. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. A gente começa o programa de hoje com uma notícia lamentável. Um homem foi arremessado do viaduto Gilberto Mestrinho, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, após ser atingido por um veículo. O acidente aconteceu no fim da manhã de ontem e, de acordo com testemunhas, a vítima havia parado para ajudar um motorista que estava com o carro em pane mecânica. O repórter Manuel Cardoso tem os detalhes para a gente. O acidente aconteceu por volta do meio-dia de domingo, aqui no viaduto do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. O seu Heitor Aparecido da Silva, de 56 anos, dirigia esse veículo, essa Saveiro vermelha, quando parou aqui no viaduto para auxiliar um outro motorista que estaria com problema. Mas no momento em que ele parou, o veículo dele teria sido atingido por esse outro carro, Honda Fit. E pelo que a gente percebe nas imagens, a colisão foi muito forte. E dessa colisão lançou o seu Aparecido pelo viaduto e ele caiu lá embaixo, na rotatória aqui do Coroado. A gente percebe aqui em cima do viaduto os destroços da colisão, que mostra exatamente a força da batida. Falamos com uma testemunha que viu a hora que o seu Aparecido caiu aqui do viaduto e ele diz como foi. Eu vinha saindo aqui para sentido Coroado e me deparei com um senhor sendo arremessado do viaduto para baixo, né? Eu não vi o que tinha acontecido, só dei a volta e ajudei a sinalizar lá para outro carro não vir e não passar ele. Um agente do Manaus Trans controla o trânsito, que é tranquilo neste domingo, mas há um risco porque a Saveiro está vazando gasolina. O seu Aparecido foi atendido pelo SAMU, ainda demonstrava sinais de vida, foi levado para o centro para receber o atendimento médico. Gente, que história, né? Olha, em nota, o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio informa que o paciente está internado em estado grave e foi submetido à cirurgia para correção de fratura na bacia e membros inferiores. Uma história realmente inusitada, estranha, que a gente, claro, está na torcida aí para a recuperação desse senhor que agora, imagina, depois de uma história toda como essa, né, luta aí pela vida no hospital. Depois de quase 7 meses de investigações, a equipe da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública conseguiu prender um dos maiores homicidas do Amazonas. Ele é acusado de ter cometido 25 homicídios e liderar aí o tráfico de drogas em toda a zona norte de Manaus. Vamos ver.
David de Souza Pantoja foi capturado no sítio dele, na BR-174, local onde era guardada espingardas, um rifle, uma pistola e munições pesadas. O padrasto de David, Edilson de Souza, também acabou preso por ser cúmplice e ajudar a esconder o armamento. A operação para prender o homicida ganhou o nome de Caronte, palavra usada para denominar um barqueiro que levava as almas de pessoas para o inferno. David estava sendo investigado desde fevereiro deste ano. Segundo as investigações, ele é responsável por comandar o tráfico de drogas em toda a zona norte de Manaus. Além disso, é suspeito também de participar de pelo menos 25 homicídios na capital amazonense. E essas mortes se davam por tomada de territórios de pontos de drogas, né? E também outros homicídios. Temos notícias também, inclusive, de vítimas dele que foram incluídas no programa de proteção a testemunhas, dada a periculosidade dele. Então, com certeza, é uma grande perda para essa facção criminosa que atua em nossa cidade. Por conta da quantidade de assassinatos, ele é considerado um dos maiores homicidas dos últimos 5 anos. O acusado era foragido da justiça e já havia sido julgado por outros crimes. Ele é tão frio que numa mesma família há investigações que ele matou a família toda. Nós temos aí processos na vara de execução penal, um por tráfico de drogas, ele foi condenado a 7 anos no regime semiaberto, outro a 7 anos também, que ele foi condenado por tráfico de drogas no regime semiaberto. Provavelmente o juiz vai fazer a unificação dessas penas, que vai ficar em 14 anos, e ele vai passar para o regime fechado. David exercia um papel importante dentro de uma facção criminosa, considerada a maior da região norte. Ele era chamado de Mano D e assumiu o comando do tráfico na Zona Norte logo após a Operação La Muralha da Polícia Federal, que colocou atrás das grades criminosos que atuavam naquela área da cidade. A polícia não descarta a possibilidade dele ter recebido ordens de dentro dos presídios. Com o passar do tempo, ele começou a desvirtuar essas execuções, passando não só a matar traficantes, como os seus desafetos pessoais, inclusive aqueles que ele achava ou supunha que tinham interesse pela sua mulher, ou que ele se desentendia no jogo de futebol, que eles tinham um campo de futebol que eles sempre frequentavam. Então, assim, ele começou a banalizar esses homicídios. Quanto às ordens de execução, elas partiam do comando maior que transmitia para toda a cidade. Vinha de dentro do presídio? Sim, provavelmente. E os concursados da Suzan, que estavam acampados em frente à Secretaria de Saúde do Estado, deixaram o local na última sexta-feira. A decisão foi tomada depois do governo do Estado publicar a convocação de 1.700 aprovados no concurso de 2014. Eles agora têm 30 dias para apresentar os documentos necessários e, enfim, assumir o cargo. O Estado ainda vai realizar uma terceira chamada de convocação prevista para o mês de novembro. Aos poucos, as barracas e placas de protestos foram retiradas. O acampamento, montado há quase um mês, perdeu forma depois que os manifestantes receberam a notícia da convocação. No decreto publicado no Diário Oficial, foram convocados 1.752 classificados no concurso da Secretaria de Saúde do Estado, realizado em 2014. Esperávamos com grande ansiedade esse momento de convocação. Valeu a pena aqui nosso manifesto, pedimos desculpas da sociedade por esse transtorno, mas infelizmente o governo só funciona assim, por base da pressão. Nem todos os manifestantes que acamparam em frente à sede da Suzan foram chamados. Alguns aguardam a terceira convocação, prevista para novembro. E, segundo eles, para evitar novos atrasos no cronograma, o grupo deve realizar protestos a partir de outubro. Que se nós deixarmos, vai acontecer como sempre, não nos convocar, vão ficar nos enrolando. E a gente precisa, inclusive nós pedimos, pelo amor de Deus, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público de Contas e ao senhor governador do Estado que, por favor, nos ajude e nos convoque, pelo menos fechando o número de 50% até novembro. Os classificados devem ser nomeados a partir do dia 19 de setembro e têm o prazo de até 30 dias para apresentar os documentos e exames médicos exigidos no processo de admissão. Os bancários anunciaram durante a Assembleia que vão fazer greve, viu? A previsão é que essa paralisação comece a partir de amanhã. Eles reivindicam aumento salarial e mais alguns outros benefícios. A Federação Nacional dos Bancos até fez uma contraproposta aí para tentar evitar protestos, mas a categoria não aceitou.
Na Assembleia, bancários reunidos para votar se aprovavam ou não o início da greve. Uma das principais reivindicações dos bancários é quanto à questão salarial. Eles pedem um reajuste de pouco mais de 14%. A FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, ofereceu 6,5%, mas a contraproposta não agradou a categoria. A gente está tendo perda salarial com a proposta da Federação Bancária. Não dá para aceitar. Não tem condição. Eles também reclamam da quantidade de demissões. Foram mais de 130 em apenas um mês. E nos bancos públicos faltam funcionários. Os concursos públicos foram realizados e o banco ainda não contratou o material humano suficiente para suprir a demanda das agências. As agências devem ficar fechadas. Apenas os funcionários da área administrativa vão trabalhar. No caso dos bancários, a lei diz que o serviço essencial é a compensação. E a compensação ela é totalmente eletrônica hoje. Um gerente só ou um assistente ele faz a compensação. Tá? Então, se for preciso ficaria somente uma pessoa. Então, não há necessidade dos 30%. Se quiser paralisar, pode paralisar 100% sem problema. A greve começa nesta terça-feira e continua por tempo indeterminado. Moradores do bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade, estão sem iluminação pública e com problemas de infraestrutura nas ruas. Carlos Brandão foi ver de perto essa situação. Os moradores aqui da rua São Benedito, antiga Violeta, estão sofrendo com a falta de iluminação e infraestrutura. Mas para falar sobre a falta de iluminação, vou falar com a moradora aqui, Nilde Nascimento. Os postes estão todos escuros, aqui a rua é sempre escura, né? Quando clareia, quando bem entende. Então a gente fica aqui com medo, né? Estou morando aqui acho que há 11 anos e todo tempo essa iluminação desse jeito. Então a gente já pediu, já 2 ou 3 vezes. A minha vizinha também aqui já pediu várias vezes para ver se consegue alguma coisa, mas até agora nada. Pois é, Daniela, a rua também está numa situação meio que abandonada, hein? O buraco é esse aqui, ó. Aí subiram naquela rua lá, endireitaram aquela lá e essa aqui ficou. Sempre essa aqui fica. Direito daquela rua lá, sempre essa aqui fica. Esses buracos doidos aqui. A gente trabalha na construção, que sobra a gente joga nesses buracos. Porque senão esses buracos tá horrível. Agora tá assim, ó. Outro dia dessa eu tava pensando, quando arriar a chuva aí, isso aqui vai ficar pior se não consertarem no verão, né? Aí isso aqui vai ficar pior. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e com a empresa Manaus Luz. A gente aguarda aí um retorno para dar uma satisfação para a comunidade. A gente sabe o quanto é ruim ficar, né? A questão de segurança é bastante dificultada, né? A pessoa ter segurança é bastante difícil com a situação aí sem luz. Difícil mesmo. Agora vamos ver como é que está a movimentação no Porto da Ceada nesse feriado. Vamos lá para o Porto da Ceada, então. O local, a gente sabe, é uma das principais saídas da cidade. A gente tem imagens aéreas agora do Emerson Cardoso. Olha só, a gente tem imagens aí ao vivo aérea do Porto da Ceasa. A gente vê que a movimentação está bastante tranquila, não tem grandes transtornos, mesmo sendo aí o meio do feriado, né? Sábado, muita gente utilizou esse espaço para fazer a travessia aí sobre o Encontro das Águas. Lá do outro lado tem muitos balneários, a gente sabe, né? A travessia ali para o Careiro, Castanho, para o Careiro da Várzea, Altazes. Tem vários outros municípios que dependem dessa travessia aí do Porto da Ceasa e realmente estava bastante lotado. Hoje não, hoje está tranquilo, uma fila que é de se esperar para uma segunda-feira de feriadão. 7 balsas estão funcionando aí no Porto da Ceasa durante todo esse feriado da pátria, e para atender a demanda de veículos que devem passar pelo local. A travessia das balsas está começando mais cedo, viu, gente? Olha aí, quem não tinha essa informação podia ter chegado um pouquinho mais cedo. 2h30 da madrugada já tem balsa saindo aí do Porto da Ceasa. Antes, a previsão de saída da primeira balsa era às 4h30 da manhã. E lembrando, olha só, nesse momento, a gente tem uma balsa saindo, sendo carregada aí, já lotada de carro, ônibus. Tem também as pessoas que usam o transporte de voadeiras. Tem uma voadeira aqui bem baixinho no seu vídeo, bem na parte de baixo do seu vídeo já chegando. Muita gente acaba fazendo isso, né? Atravessa de voadeira e lá do outro lado pega um outro tipo de transporte. Essa travessia aí que dura cerca de 1 hora, entre 50 minutos e 1h10, dependendo do nível da água, né? Da época do ano. E a gente sabe que até 9 horas da noite elas vão estar funcionando para levar e trazer pessoas para balneários e municípios no entorno de Manaus nesse feriadão.
Os sócios do Boi Bumbá Caprichoso escolheram nesse domingo a nova diretoria que vai ficar aí à frente da associação pelos próximos 3 anos. A eleição ocorreu simultaneamente em Manaus e lá em Parintins. Vamos ver como é que foi. De cadeira de rodas e aos 80 anos de idade, Dona Florinda Coelho faz questão de votar. Torço por esse boi desde criança, será que agora eu vou deixar de votar? Em Manaus, a eleição começou às 9 da manhã no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. Teve gente que levou cadeiras para enfrentar a fila. Centenas de torcedores azulados reunidos. Mas espera aí, tem um de vermelho na fila. Não dá confusão não, o vermelho do Flamengo, o azul do Caprichoso? Nenhum momento, porque nós sabemos separar as coisas. Então eu torço pelo Caprichoso todos esses anos e pelo Flamengo desde quando eu me entendi. A eleição é para escolher o Conselho Fiscal e a diretoria que vai comandar o boi pelos próximos 3 anos. Os representantes das chapas dizem o que querem fazer à frente da Nação Azul. Nosso interesse é realmente que o nosso boi passe por mudanças radicais, né, e se desligue das campanhas políticas, das campanhas partidárias e que a gente consiga conduzir o nosso boi realmente como ele deve ser, um boi de raiz. Nós estamos apresentando principalmente um projeto de organização, um projeto de união. A gente quer apaziguar o Caprichoso, tornar um só Caprichoso, resgatar primeiramente a credibilidade do Festival Folclórico de Parintins e a gente consiga fazer o nosso festival, que é tão famoso mundo afora, crescer cada vez mais. Para a maioria dos sócios, o maior desafio da próxima diretoria é unir os vários segmentos do boi. A palavra é união, por isso que nós estamos trabalhando para que o boi possa ser unido nos próximos anos. É claro que nós temos um desafio da arena, que é o boi contrário, mas nós temos um desafio maior, que é vencer essa crise, vencer essa dificuldade toda que o nosso festival está vivendo. Pelo menos 4.700 sócios do Caprichoso estão aptos a votar. Aqui em Manaus, votam cerca de 1.500. E diferente do que aconteceu nas últimas eleições, a urna não vai ser enviada para Parintins. A comissão eleitoral confere tudo aqui mesmo, mas o resultado vai ser divulgado apenas durante a apuração que acontece na ilha. Em Parintins, a eleição também foi tranquila. A votação encerrou às 5 da tarde. Com a maioria dos votos, a chapa 1 de Babá Tupinambá foi eleita para dirigir o Caprichoso. E a gente continua mostrando essa semana a série de reportagens De Frente com a Realidade. A TV A Crítica convidou os candidatos à Prefeitura de Manaus a enfrentarem aí de perto problemas vividos pela população no dia a dia da nossa cidade. A escolha do tema abordado com os prefeituráveis, a sequência e o tempo de exibição dessas reportagens foram definidos através de sorteio com a presença de representantes de todas as coligações. Hoje, o candidato do Partido Republicano, Marcelo Ramos, acompanha a rotina de 2 crianças que caminham cerca de 1 hora por uma estrada de barro para chegar até a escola. O problema é a falta de transporte escolar adequado para levá-las até o colégio. Marcelo Ramos está de frente com a realidade. Hoje nós estamos no ramal Fazendinha, um braço do ramal do Ipiranga, na zona leste de Manaus. Aqui comigo o candidato a prefeito pelo PR, Marcelo Ramos. O Marcelo topou o desafio de ver de perto a realidade das pessoas que vivem aqui. Apesar de ser uma área com sítios, o ramal ser de barro, aqui não é mais considerado pelos órgãos públicos uma zona rural. Como Manaus cresceu, essa parte toda aqui foi incorporada à cidade e é considerada agora uma zona de expansão urbana. Apesar disso, aqui não tem serviço público nenhum, não tem transporte público, não tem escola para as crianças e quem precisa estudar enfrenta uma verdadeira peregrinação. Bom, Marcelo, a gente vai andar bastante hoje, você está preparado para isso? Eu acho até que eu estou, né? As crianças que não deveriam estar submetidas a essa situação. Além disso, Natália, como eu lhe disse, por outro lado, também prejudicou os professores das escolas que eram rurais e com esse novo ordenamento urbano passaram a ser escolas urbanas e os professores perderam o adicional que ajudava um pouquinho no salário deles. Eu imagino como é difícil para os professores virem até aqui, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando, Marcelo, vamos conhecer aqui a história da Dona Ione. A Dona Ione, ela tem 6 filhos, 3 vão para a escola agora, vamos ver se eles já estão prontos. Bom dia, Dona Ione, tudo bem? Tudo bem. Essas são as meninas. São as meninas.
A filha mais velha não quis participar da reportagem, seguiu na frente. Conhecemos a Marina e a Michele, de 7 e 11 anos. A mãe, desempregada, conta que não tem como pagar um transporte particular para as pequenas. Normalmente, elas vão sozinhas para a aula. Dona Ione, eu imagino que seja muito difícil a sua vida com essas crianças estudando longe, né? O que mais preocupa a senhora? O que me preocupa é por causa do sol. Elas vão para a escola de manhã cedo, tá bom, né? Porque não tá sol. Mas na volta, o sol tá muito quente. E quando chove, é a lama. Feitas as devidas apresentações, pegamos a estrada. Bom, agora são 6h25, a nossa jornada está só começando. Vamos ver quanto tempo a gente leva até a Escola das Crianças. A pista é totalmente desnivelada. Em alguns trechos fica difícil andar todo mundo junto. Alternamos quem vai pelo pior caminho. Logo aparecem mais crianças. A rotina de Marina e Michele é a mesma de muitos pequenos. Apesar da comunidade ter cerca de 30 anos, o asfalto nunca chegou por aqui. Seu Antônio percebe a movimentação e para. Olha só o charme da Lara. Como a moto joga lama, ela vai para a aula assim, preparada. Eu não tenho outro transporte, é só a moto que tem, por enquanto. E para deixar a neném todo dia, quando isso aqui chove, fica complicado passar? Não vem não, vem de pé. Nos despedimos tentando imaginar como é a vida ali no inverno. Mais adiante encontramos este produtor rural, que nos conta a dura vida de quem tira o sustento da terra. Esse ramal no tempo do inverno é muito ruim para se andar nesse ramal. A manutenção acaba saindo caro porque dá muito problema? Dá muito problema. Todo dia quase o carro quebra. A viagem segue. Marcelo é atleta, não sente tanto o percurso. Mas eu arranjo logo um motivo para descansar. Marcelo, a gente passou aqui ao longo da estrada por vários pontos como esse aqui, né, de agricultura. O que é possível fazer para ajudar essas pessoas que produzem com tanta dificuldade? Olha lá, Natália, Manaus tem um cinturão verde, tem muita produção agrícola. Nós precisamos estimular essa produção agrícola, primeiro porque ela gera emprego e renda, e segundo porque ela coloca o alimento mais barato na mesa das pessoas. Então nós precisamos recuperar os ramais para que esses produtores tenham facilidade de escoamento da sua produção. Manaus tem 9.000 pessoas vivendo na zona rural. Se a gente considerar situações como essa, áreas de expansão urbana, esse número é muito maior. E é sempre isso, né? Ruas, vias não pavimentadas e as pessoas com muita dificuldade de se transportar e de transportar a produção rural. Você, como candidato, caso eleito, você se compromete com o asfaltamento de quantas vias e onde você vai buscar recursos? A Prefeitura não tem recursos para asfaltar todos os ramais de uma vez só. Nós vamos identificar os ramais onde há maior produção e iniciar o processo de recuperação desses ramais. O Ipiranga tem uma grande produção de alface, nós estamos vendo aqui. O ramal do Brasileirinho também tem grande produção. Então nós vamos valorizar onde há maior produção e nos 4 anos garantir que todas essas áreas sejam recuperadas. Manaus tem 87 escolas na zona rural. A gente vê que esse número é insuficiente, né? Já que tem crianças precisando vir de tão longe para estudar. É possível ampliar esse número? É possível ampliar o número, mas é possível, acima de tudo, entender que as áreas de expansão urbana, que deixaram de ser área rural, elas precisam ainda de um atendimento diferenciado. Elas precisam de um período de transição, para não correr o risco de acontecer o que acontece com a Marina e com a Michele, que hoje moram numa área que não é considerada rural, mas que são obrigadas a caminhar, já que não há transporte público e não há asfalto, na lama, até chegar à porta da escola. Depois da pausa, o jeito é se apressar. As meninas precisam chegar na escola até 7h20. Mas mal colocamos o pé na estrada e já somos parados por outro morador da comunidade. Val acabou de deixar os filhos no colégio e faz questão de nos contar o que passa todos os dias. Como é que você faz para carregar 3 crianças nessa bicicleta? Tem que se rebolar nos 30, né? Porque ele não pode faltar aula, né? Quantos anos eles têm? Uma de 7, uma de 5 e uma de 9. Ué, não são tão pequenas assim, como é que você faz? A maior vai na frente, né? E as 2 vão atrás, né? Val, e aqui vocês se sentem abandonados? Com certeza, a gente se sente abandonado. Fizemos essa lixeira aqui para poder coletar nosso lixo, né? E pra gente ter uma área de lazer, mais na frente ali, ó, a gente fizemos um campo ali, ó. E às vezes quando a gente vai para algum, por exemplo, nós que vamos dia de sábado para ir para a igreja, né, que a gente precisa de um asfalto, engraxa um sapato, alguma coisa aqui, não tem condição de a gente tomar até banho de lama, entendeu? Seguimos ainda mais apressados. Marina e Michele confirmam o que Val disse.
As meninas estavam se queixando que os tênis aqui não duram nada, né? De quanto em quanto tempo a senhora precisa renovar os sapatos das meninas? Se for fazer gosto mesmo, de todo mês tem que comprar um tênis novo, uma sapatilha, porque quando tem que lavar. A Michelle lava todo dia dela, se puder. De fato, o caminho não é fácil. Mas, depois de alguns minutos, finalmente chegou o asfalto. Não é o melhor asfalto, mas já melhora bastante aqui as condições de tráfego. Agora, o detalhe é que a gente já está chegando perto da escola. Entramos pela comunidade Cidade Alta, na 4ª etapa do Jorge Teixeira. O desafio agora é encontrar espaço nas calçadas, quando tem calçada. Donione diz que aquele é o trecho mais perigoso. Porque a Marina, ela não presta muita atenção. Aí eu mando a Michelle segurar a mão dela, né, para ela não vir para a rua. Mas às vezes a Michelle se distrai e ela vai sozinha andando na beira da rua. E é preocupante, né? Michelle, a mais velha, conta que isso não é nada. A insegurança no percurso até a escola faz com que muitas crianças abandonem os estudos. Foi o caso de uma amiga dela. Estava na 4ª série, quase na metade, ela desistiu e não voltou mais. Ela tinha 3 irmãs, 2 estudavam no Roberto Vieira e ela estudava lá onde eu estudo. As 3 desistiram. Isso é triste, né, Michelle? É. E quando ela cresce, ela não consegue emprego. Apertamos o passo. Está quase na hora do portão da escola fechar. Bom, finalmente chegamos. Agora são 7h15. A gente deu umas paradas rápidas, mas de fato é isso. É quase 1 hora de caminhada que essas crianças levam até aqui a escola. Vamos mostrar como é que a gente chegou? Olha, Mauro, mostra aqui, ó. Eu toda suja, o sapato. O meu sapato não era zerado, mas era um sapato novo, né, ainda. Olha aí a situação do sapato. Meninas, vou mostrar os pés de vocês também, ó. Todo mundo sujo de barro. O que foi, Dona Ione, que a senhora falou? Eu acabei de saber que não vai ter aula para Marina. Não vai ter, ela vai ter que voltar andando de novo. Depois dessa caminhada toda, vai ter que voltar? Depois dessa caminhada toda. Vou ter que voltar com ela de novo. E qual é a explicação? Nenhuma, não avisaram. Vários pais se revoltam. Eles contam que a falta de professores e outros problemas, alguns deles injustificáveis, são comuns ali. Você imagina um pai ou uma mãe que precisa trabalhar, que veio aqui para deixar o filho na escola e sair daqui para o trabalho, e que agora vai ter que reprogramar toda a sua vida, talvez faltar ao trabalho, ou talvez até ter que deixar a criança sozinho em casa. O compromisso é de que vai ter aula. Esse tem que ser o compromisso principal. As escolas têm que ter professores substitutos, ou tem que ter atividades paradidáticas, atividades pedagógicas, para ocupar as crianças quando o professor falta por um exame médico, por alguma questão inadiável. Queria que você contasse de que forma essa experiência te tocou. Ela te acrescentou de alguma forma como candidato? Não, ela me toca muito como candidato e como cidadão. Eu costumo dizer que a política forma políticos, mas quem forma um líder é a vida. E essa experiência de vida é uma experiência que mostra a necessidade de uma liderança que reorganize a nossa cidade, que tome nas mãos as rédeas de questões tão importantes como a educação. Marina só queria ter aula. Se tivesse ido sem a mãe, não teria como voltar para casa. Provavelmente a irmã também perderia o dia na escola. Realidade dura de encarar para uma criança. Poxa, mãe, mais um dia sem aula. Por que será que ele faltou hoje, mãe? Não sei. E hoje, como você sabe, né, eu já falei no início aqui do programa, a gente também começa a série de reportagens Manaus do Alto. A gente levou os candidatos à prefeitura a ver os problemas da nossa cidade por um ângulo diferente do RC Cop. Daqui a pouco a gente mostra essa reportagem para você. Porque agora a gente vai te mostrar a agenda dos candidatos a prefeito para hoje, o feriadão. O Neto não divulgou a agenda até o fechamento dessa edição. Henrique Oliveira faz panfletagem no centro pela manhã. Issa Abraão tem compromisso com a base pela manhã, à tarde participa de reunião no bairro Compensa e à noite visita fábrica no Distrito Industrial. José Ricardo pela manhã dá entrevista a uma rádio e faz panfletagem na Cidade Nova. À tarde faz panfletagem no Mutirão e à noite participa de reunião com comunitários do Lírio do Vale. Luiz Castro participa de reunião com articuladores da campanha eletrônica e faz bandeiraço no bairro de Flores. À tarde dá entrevista a uma emissora de TV. Marcelo Ramos grava programa eleitoral e concede entrevista para uma emissora de TV. À tarde, realiza panfletagem nos arredores do Sambódromo e à noite tem encontro político. Queiroz também não divulgou agenda até esse fechamento. Serafim Correia não divulgou agenda até o fechamento dessa edição. Silas Câmara, pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde, participa de reunião interna e à noite se reúne com lideranças comunitárias.
A doação de campanha por meio de cartão de crédito a candidatos e partidos políticos nas eleições desse ano está autorizada, viu? A portaria foi assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. De acordo com o TSE, o recibo eleitoral e a verificação da origem dos recursos doados, além do limite de doação permitido, são exclusiva responsabilidade do candidato, do presidente e do tesoureiro do partido político. Eles também são responsáveis aí por verificar a correlação entre o doador e o título do cartão. A resolução estabelece ainda que, para arrecadar recursos pela internet, é preciso deixar as informações disponíveis em uma página eletrônica. A medida, segundo o TSE, é para permitir aí um controle melhor das transferências nessas ações. E, lógico, também responsabilizar aí os candidatos. Não adianta fazer a doação e dizer, não, foi o doador que me entregou os documentos dessa maneira, o que ali podia facilitar algum tipo de fraude. Não, com essa decisão, partidos, presidente do partido, tesoureiro, como eu já disse, e o próprio candidato é também corresponsável por aquelas informações dadas pelo doador. Tudo para a gente sabe, né, para ter eleições aí cada vez mais equilibradas e transparentes. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com mais informações. A gente tem inclusive um balanço da operação Grito dos Inocentes, aí que tenta proteger mulheres e crianças em situação de risco, em situação de violência. São 6 horas e 32 minutos, a gente volta já.